E hoje eu vou mostrar mais um retoque de raiz com esse que já virou meu queridíssimo, o Botox de óleo de argan da Forever. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso cantinho das alisadas. E hoje eu vou mostrar o meu retoque de raiz, como eu comentei com vocês no meu vídeo de pré-química, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. E se por um acaso você acompanhou a saga do meu cabelo nesses últimos meses, você viu que o resultado do Botox no meu cabelo saiu melhor do que eu imaginava. E agora, será que vai dar certo também? Como fala o pessoal do Casamento às Cegas, a gente espera que sim. E se você tá curiosa para saber se eu vou conseguir alisamento ou não com esse Botox, eu te convido para se inscrever aqui no canal e assim nós acompanhamos juntas esse processo e também você ajuda a youtuber calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Aproveita e já deixa um like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram que eu vou deixar todas as informações aqui na tela e na descrição. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro que se você quiser saber algumas informações, algumas características mais técnicas sobre esse Botox, eu sugiro que você vá lá no meu outro vídeo que eu fiz o retoque de raiz, eu vou deixar linkado aqui também, porque lá eu respondo tudinho sobre esse Botox. Mas se mesmo assim você continuar com alguma dúvida, pode comentar aqui que eu respondo assim que possível. Bom, eu vou começar mostrando como é que estava a minha raiz antes de eu fazer o retoque, para vocês verem que a raiz estava bem grande e o que eu tinha mais medo, que era o Botox acabar saindo o resultado do cabelo, não aconteceu. A parte onde eu fiz o alisamento do cabelo continuou do mesmo jeito que estava antes e não voltou nada. Porém, você vai conseguir ver também que existe algumas partes que não estão 100% lisas e isso é devido ao fato que eu não consegui alisar bem essa parte com a chapinha quando eu fiz o último retoque. E se você quiser comparar como é que estava a minha raiz, eu sugiro que você vá lá nos meus outros vídeos que eu mostro a aplicação do Botox, o vídeo de 1 mês pós-Botox, 2 meses pós-Botox, que você vai poder comparar exatamente a parte que eu fiz o alisamento e a parte crescida do meu cabelo. Vocês podem ver que minha raiz já estava bem grande e estava me incomodando demais. Esse é um crescimento de 58 dias pós a aplicação do Botox, quase 2 meses. E como vocês já sabem, eu vou usar nesse retoque o Botox da Forever de óleo de argan. Ele foi realmente um achado para mim e atendeu todas as minhas necessidades, graças a Deus. Eu vou usar um pincel e um pente fino para fazer a aplicação do Botox e eu já começo dividindo meu cabelo em quadrantes. Lembrando que eu não lavei o cabelo antes de fazer a aplicação, tá certo? Eu comentei sobre isso no último vídeo de retoque, mas mesmo assim algumas pessoas ainda me mandam mensagem me perguntando qual shampoo eu utilizei para fazer o processo de retoque e a resposta é nenhum. E também como no último retoque, eu passei primeiro o Botox no contorno da cabeça e depois eu passei o Botox nas divisões centrais que eu fiz no cabelo. Após isso, eu fui dividindo o cabelo em mechas finas e fui aplicando Botox nessas mechas e passando o pente fino para garantir que todos os fios recebam Botox. Após o processo de aplicação do Botox, eu coloquei uma sacola plástica na minha cabeça e eu prestei bastante atenção para que a parte pintada da sacola, geralmente a parte que fica a logomarca do mercado, da loja, ficasse para fora e não em contato com o produto. E por cima da sacolinha plástica, eu coloquei uma touca de alumínio. Eu coloquei essa touca para manter uma temperatura um pouco mais quente nessa região e assim aumentar a eficácia do Botox no meu cabelo. Gostou dessa dica? Deixa um like aí para mim. Depois de colocar a touca de alumínio no meu cabelo, eu deixei o tempo de pausa do Botox de 60 minutos no meu cabelo e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Na embalagem do meu Botox, tem falando no modo de uso que é para deixar o Botox de 40 a 60 minutos no cabelo. No entanto, no site da Forever, no modo de uso, eles orientam deixar de 20 a 30 minutos. Porém, num cabelo crespo e grosso como o meu, porque sim, meu cabelo é crespo e grosso, 30 minutos não faz nem cócegas. Então eu acabei deixando 60 minutos mesmo, porque eu sabia que dessa maneira a eficácia do produto ia ser muito maior. Esse Botox tem um cheiro suave e agradável e pra mim ele não incomoda em nada. Esse Botox também tem uma textura extremamente grossa, então com certeza se faz necessário tirar o excesso do produto para você conseguir secar o cabelo. Eu acredito muito que você não vai conseguir secar o cabelo com 100% do produto na cabeça. A quantidade de produto que eu tiro do meu cabelo é um meio termo entre não deixar produto demais para que ele fique impossível de secar e também não deixar produto de menos para que ele tenha uma boa eficácia na hora de pranchar o cabelo. Eu vou sempre tentando encontrar o meio do caminho nisso aí.
Após esses 60 minutos, eu retiro o excesso de produto do cabelo com água e já fica perceptível a redução de volume absurda no cabelo. E após esse enxágue de cabelo, eu uso o resgate imediato da Eudora no comprimento e pontas do cabelo, antes das fontes de calor. Como esse resgate imediato é um super reconstrutor, eu achei que esse era um bom momento para usar ele no meu cabelo. Enquanto o Botox está na raiz, eu uso ele no comprimento e nas pontas do cabelo para ir protegendo. Ele tanto reconstrói como tem proteção térmica, então ele é perfeito. E depois de passar o resgate imediato no cabelo, vamos para a pior parte, na minha opinião, que é secar o cabelo cheio de produto. Gente, o cabelo não seca nunca, nunca, é uma demora horrorosa. O que eu fui fazendo nesse processo para tentar agilizar foi bater o secador das pontas para o comprimento do cabelo, porque como as pontas e o comprimento tinha menos produto que a raiz, então ele secava muito mais rápido. Então eu fui batendo o secador nas pontas do cabelo, fui subindo no comprimento e depois eu fui subindo para a raiz do cabelo. Depois que eu já tinha secado uma boa parte do meu cabelo com o secador, eu parti para a escova secadora para terminar de secar o cabelo de vez. E com a escova secadora eu usei a mesma lógica que eu usei com o secador. Eu comecei passando pelas pontas do cabelo e fui passando de baixo para cima e só depois eu fui passando na raiz do cabelo, porque quando eu cheguei na raiz do cabelo, a raiz já estava bem mais seca e menos difícil de alisar. E após o cabelo completamente seco, que levou uma eternidade, por isso que para mim a parte de secar o cabelo é a pior parte, eu fiz divisões no cabelo, separei a parte da frente da parte de trás do cabelo e dividi o cabelo por quadrantes. Como a maioria de vocês sabe, eu começo pranchando o meu cabelo pela parte da frente. E na parte da frente do cabelo eu separei um quadrante, dividi todo em mechas fininhas, fui separando essas mechas e só depois é que eu fui pranchando esse cabelo. Eu acredito que separar esses minutinhos para fazer essas divisões antes de começar a pranchar agiliza bastante o processo de pranchar o cabelo. Primeiro eu dividi um quadrante e pranchei, depois eu dividi outro quadrante e pranchei. E assim eu fui fazendo por toda a minha cabeça. Com certeza, ter organização na hora de dividir o cabelo faz diferença no resultado final. Essas mechas que eu fui separando eram bem finas e na hora de pranchar, caso eu percebesse que elas não estavam finas o suficiente, eu ia lá e dividia a mecha novamente. O importante é garantir que o calor da prancha chegue bem em todos os fios. Eu acho que após essa dica de profissional, eu mereço uma inscrição no canal, né não? Se inscreve aí! E depois de pranchar todo o cabelo, primeiro na parte da frente e depois na parte de trás, eu me dei por concluída essa tarefa. Eu comecei esse processo às 6h30 da manhã e fui terminar 2 horas da tarde. Mas pra mim vale demais a pena o resultado depois. Vocês conseguem ver o resultado que o Botox deixa no fio após a aplicação? Mas esse aí é o resultado do cabelo com produto e ainda vamos lavar esse cabelo. Porque eu termino esse procedimento horroroso, porque eu passo a prancha somente na raiz do cabelo e nenhuma vez no comprimento. Então eu fico um horror. E após essa franja charmosíssima que ficou no meu cabelo, depois de eu ter prendido o cabelo somente na parte da frente e não ter prendido a parte de trás, foi a hora de lavar e neutralizar o cabelo. Eu fui lavar o meu cabelo com um shampoo bem limpante que eu tenho aqui, que é o Blend da Inoar. E depois eu fui aplicar o neutralizante e eu uso o Neutra Chimic da Borabella. Você já consegue notar como o meu cabelo colou na cabeça, né? O volume sumiu e vocês vão vendo à medida que eu vou aplicando o neutralizante no cabelo que o resultado do Botox ficou muito bom. Eu tô muito satisfeita. Eu ainda acho que eu não peguei a manha totalmente de pranchar o cabelo com esse Botox, igual eu já tinha pegado a manha de pranchar o cabelo com a progressiva. Mesmo assim, eu fico super feliz com o resultado que eu obtenho com o Botox. Outra coisa que eu quero ressaltar também é que essa etapa de neutralização é super importante e eu não tinha feito da vez anterior
e eu consegui perceber duas diferenças significativas do outro retoque com Botox para esse retoque. A primeira diferença é que meu cabelo não ficou com mau cheiro dessa vez como tinha ficado da outra vez, e a segunda diferença é que eu não senti descamação no meu couro cabeludo. Então, na minha opinião, o neutralizante é um item indispensável sim. Após a aplicação do neutralizante, eu coloquei a touca de alumínio novamente e deixei agindo no meu cabelo por 15 minutos. Após isso, eu enxaguei o cabelo. Esse neutralizante tem um efeito nutri-hidratante e também pode ser usado como máscara de tratamento, que foi exatamente o que eu fiz. E após finalizar esse processo, eu usei o finalizador Nutri Rosé da Eudora e ele tem um efeito super nutritivo e eu senti que era exatamente isso que meu cabelo estava precisando. E agora eu mostro para vocês como é que tá a raiz do meu cabelo molhado. E esse aqui é o resultado do meu cabelo seco para vocês, depois de uma semana. E eu continuo com a mesma opinião que eu tive no retoque passado, que é, eu gostei muito do resultado do Botox no meu cabelo. Eu não acho que esse Botox tem o mesmo poder de alisamento de uma progressiva, porém ele tirou totalmente o volume do meu cabelo, alisou muito, quase igual a uma progressiva e um resultado muito parecido com muitas progressivas que eu vejo por aí. E pra mim, uma das surpresas mais legais é que o lugar que eu alisei, ele não voltou a ser como era antes. O cabelo fica exatamente igual com o passar dos dias. Pelo menos com essa técnica que eu uso. Eu consigo usar meu cabelo natural sem fonte de calor e eu simplesmente sou apaixonada por isso e é o que eu mais busco. E quanto à queda de cabelo que eu tava tendo, que era uma queixa antiga minha, eu sinto que isso já não é mais um problema, graças a Deus. E esse é o resultado do meu retoque de raiz após uma semana e eu tô amando meu cabelo de verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a raiz. Meu cabelo tá sem fonte de calor, tá, gente? Foi seco naturalmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de retoque, que ele tenha saído completinho. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima!